Oi pessoal, e aí nossa aula de Ciência das Religiões desta semana vamos iniciar um breve estudo sobre o cristianismo, certo? Semana passada nós tivemos a introdução ao cristianismo, né? Falamos um pouco a respeito, tivemos uma atividade e a partir desta semana nós vamos aprofundar um pouco no cristianismo, conhecendo algumas religiões cristãs, certo? São muitas. Então, assim, vocês não vão assistir, não vão conhecer todas, porque eu vou separar por turmas, né? Em cada turma a gente vai estudar religiões diferentes, mas vai dar para conhecer um pouquinho sobre algumas, certo? E no decorrer das nossas aulas, videoconferências que vierem no decorrer desses dias, a gente pode ir tirando dúvidas também sobre algumas religiões que vocês não venham a estudar, né? Que não entrem no conteúdo da sua turma. Mas, durante as explicações e as videoconferências, vocês podem fazer perguntas sobre elas também. E assim a gente vai esclarecendo e tirando todas as dúvidas e conhecendo o máximo possível dessas religiões cristãs. A religião de vocês dessa semana é o catolicismo, certo? Na atividade de vocês vai um texto explicando um pouquinho sobre a religião e vai também um exercício de 6 questões para vocês responderem. Aí tem algumas das respostas vocês encontram até dentro desse texto mesmo que eu enviei, mas tem algumas que vai ser necessário que vocês pesquisem na internet, mas durante a pesquisa vocês já vão aproveitando e conhecendo um pouco mais sobre a religião, certo? Que mesmo que seja a religião que vocês seguem, da família de vocês, mas sempre tem alguma coisa que a gente não sabe, que não lembra, que já falou alguma vez, mas não ficou gravado na memória. Então, assim, se não conhece, reaviva o que já sabia, certo? Então, aí no texto, vou fazer uma breve leitura, resumindo, fala, né, que a Igreja Católica, o termo deriva de uma palavra grega, né, católicos, que significa universal, geral ou referente à totalidade. Por quê? A católica já no nome já tem esse chama, né? Mas porque a católica ela foi das primeiras religiões a serem criadas, né? Muitas vieram depois dela. Então, assim, ela é inclusive uma das mais antigas. Mas, até que fala aqui, é chamada também de Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana. É uma igreja cristã com aproximadamente 2000 anos de existência. Então, assim, é muito tempo, né? Para uma igreja, uma crença se manter. Então, assim, ela existência posta sobre a autoridade papal do bispo de Roma e sucessor do apóstolo Pedro. Assim, a Igreja Católica, ela tem como o chefe de autoridade o Papa, né? Que todas as decisões que são tomadas dentro da igreja têm que ser passadas pelo Papa. Então, assim, ele que dá, como se diz, que bate o martelo, né? No final de tudo, só pode ser se tiver autorização dele, é que as coisas podem acontecer. Não chega assim, um padre resolve tudo, um bispo resolve tudo, não. Tudo tem as leis que tem que seguir, e quando é alguma coisa que foge daquelas leis que já estão escritas, tem que passar até chegar no Papa para ele poder tomar a decisão e dizer o que é que tem que ser feito. Então, assim, os ensinamentos da Igreja Católica, né, seguem principalmente Jesus Cristo e também Maria, que é a mãe de Jesus, né? E tem também na Igreja Católica os santos e anjos, que também são símbolos que muita gente tem a crença neles, acreditam nesse poder que eles têm de interceder, né? Então, assim, o católico, ele acredita em Maria, né, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e nos santos e anjos como intercessores. Né? O católico ele acredita que esses três, eles intercedem junto a Jesus para que Jesus chegue até Deus e honre os nossos pedidos e os clamores, né? Então, assim,
Eu acho interessante, né? Porque assim, tem gente às vezes que fala, mas por que não pede direto para Jesus? Tem que pedir primeiro a Maria, ou a um santo, ou a um anjo. Eu acho bem interessante, porque realmente, né? Podia, né? Chegar e fazer logo a penitência ou as orações direto para Jesus, mas é uma coisa que é da crença mesmo, da religião, né? De acreditar nesse poder de intercessão que os santos e os anjos eles têm, né? É como se diz, né? A crença que cada um tem. Mas lógico que tem aqueles que vão acreditar e que indo direto para Jesus vai ser mais rápido. Então é sempre respeitar o que cada um acredita. Então falar aqui também que na Igreja Católica eles administram os sacramentos e pregam o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, né, tá escrito na Bíblia, são as coisas que ele fez, o que enquanto ele estava aqui em terra ele fez, tem todos os relatos, tem os livros, as cartas. Quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia, de estudar um pouco, vai ver que tem muita coisa que é falada mesmo, né, pelo Jesus, o próprio Jesus, e tem outras passagens que são outras pessoas contando coisas que Jesus fez. É muito interessante. Eu particularmente eu nunca peguei assim de ler fielmente. Já li sim alguns trechos tal, e é muito bonito de se estudar e conhecer um pouco mais. E outra coisa que tem, né, que é essa questão dos sacramentos que a Igreja Católica prega, que são 7 sacramentos, né, que são doutrinas que se seguem, que até eu coloquei aqui para relembrar, para comentar com vocês, que é o batismo. Quando nasce o cristão católico, quando ele nasce, ele é batizado. Depois do batismo, ele tem a Eucaristia, que é o primeiro contato com aquela que é a comunhão, de receber o corpo de Jesus pelo padre, né? Lá naquele momento na igreja, os católicos têm esse momento de consagração, que consagra o pão, e o padre faz a sua bênção e aquele pão torna-se o corpo de Cristo. É o que o católico acredita. Quem não é católico realmente não vai acreditar, acredita que ali é só um pão e pronto. Mas o católico tem essa crença de que ali, a partir daquele momento que o padre faz aquela bênção, torna-se o corpo de Cristo. Então, a primeira Eucaristia, quando é criança, tem esse momento de receber o corpo de Cristo. Depois tem a crisma. A crisma é tido como o sacramento da confirmação, que é o momento em que o jovem ele tem a certeza de que ele quer seguir o catolicismo. Ele quer seguir aquilo que os pais deles ensinaram, o que os pais deles vêm passando. Então, assim, porque no momento do batismo, quem responde pela criança ali que diz que é cristã são os pais, porque um bebê não sabe responder. Mas o crisma já é um momento que já é um adulto, um adolescente, que já sabe se quer seguir aquele cristianismo, catolicismo ou não. Então, a crisma, ela é esse momento de confirmação. Então, assim, para o católico, quando chega esse momento da crisma, às vezes o adolescente, o jovem, está com um pouco de dúvida ainda. Então, espera mais um pouco, não faz a crisma ainda, aguarda mais um pouco, procura estudar e conhecer um pouco mais da religião, até ter a certeza se realmente não quer seguir aquela religião ou se estava enganado e vai querer seguir sim aquela religião. Aí, se optar por seguir realmente o que os pais ensinaram, vai se ter um estudo para fazer a crisma. Aí, se não, vai se conversar com os pais e explicar que não é aquele momento ainda. Aí existe reconciliação ou penitência, que é que no caso, os padres, os bispos, né, eles têm essa missão que eles têm, que é passado quando eles se ordenam, de poder perdoar os pecados das pessoas em nome de Jesus. Então, assim, na Igreja Católica é passado esse tipo de poder aos sacerdotes, de poder perdoar os pecados dos cristãos católicos, dos seguidores da religião.
Então, essa reconciliação e penitência é esse momento onde a pessoa, você comete um pecado, se arrepende e diante do padre você chega e você fala que você realmente se arrependeu daquilo que fez, pede perdão, ele perdoa, diz que perdoa, mas aí ele dá uma penitência para você fazer alguma coisa, alguma oração, algum ato de caridade, ele vai lhe dar uma penitência para ajudar você naquele pecado, absorver aquele pecado que você cometeu. Aí tem unção de enfermos, que é uma bênção que se dá quando está doente ou no momento já para morrer, alguma coisa assim, tem a unção de enfermos. Mas a unção de enfermos não é obrigado que ela seja dada apenas quando vai morrer. Às vezes, quando se está muito doente, pode-se receber a unção de enfermos, porque da crença, acredita-se que a unção de enfermos vai ajudar a purificar a alma daquela pessoa e aquela pessoa pode se recuperar porque ela vai estar de bem com a sua alma, né? Tem a ordem e o matrimônio, são dois diferentes. A ordem é para aqueles que optam por seguir a vida religiosa, né? Padres, freiras, bispos, tal. Aí a ordem é isso, quando eles vão estudar para se ordenar e seguir a vida religiosa. E o matrimônio são para aqueles que desejam casar, formar família e seguir junto com a sua família, ter filhos. Então, assim, são sacramentos que a igreja segue. Lógico que tem várias outras coisas também que não adianta estar puxando muito a respeito. Mas são coisas bem interessantes de se conhecer. Quem não, principalmente assim, quem não é católico, para conhecer, que às vezes não sabe, né, como é que funciona, tal, é bem interessante. Aí na pesquisa de vocês fazem, vocês vão conhecer um pouco mais. Quando fizer, tira a foto, manda para mim, que aí eu vou corrigindo e tirando as dúvidas de vocês. Tá certo? Vou ficar aguardando, viu? Até a próxima aula.